Então, eu tenho uma linda canção de amor dentro do meu coração. Ah, se tem. Cristo me dá plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Você é feliz? Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me dá plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. A nossa felicidade está em Cristo Jesus, né? Vocês sabem a história que acompanha esse corinho? Quantos sabem? Levante a mão. Alguns sabem, né? Conta-se que havia um homem muito rico, ele tinha tudo o que ele queria. Ele comprava sempre o melhor carro e ele não tinha uma coisa, felicidade. E um certo dia ele, desgostoso da vida, ele intentou em tirar sua própria vida. E ele pensou, já que eu não encontro felicidade em nada que eu busco, não há razão de viver. E ele pegou seu carro e ele saiu então fora da cidade. Ele entrou no interior, entrou cada estrada mais pequena que tinha, ali entrando e indo, até que não havia mais caminho para seguir. Então ele desceu do carro e ele entrou no mato. E ele disse para si mesmo, eu vou tirar a minha vida, aonde ninguém vai me encontrar. E quando ele entrou bem para dentro da mata, ele escutou uma canção. E ele se aproximou para ver quem estava cantando ali num lugar tão remoto. Foi quando ele viu um velho lenhador, calças remendadas, pé no chão, e ele cantava esse hino. Eu tenho uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me dá plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me dá plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. E então ele chegou próximo daquele homem e disse assim, eu não entendo, eu vim aqui para tirar a minha vida. Eu tenho tudo o que eu quero e não consigo a felicidade. E agora eu encontro o Senhor tão pobre, tão longe da sociedade, vivendo aqui, e você canta que é feliz. Qual é o segredo? Eu faço qualquer coisa para encontrar felicidade. Aí aquele homem disse, a felicidade eu encontrei em Jesus. Desde o dia que eu aceitei como meu Salvador, eu me tornei a pessoa mais feliz. E diz a história que aquele homem, naquele exato momento, aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador e voltou para casa uma pessoa diferente. Porque a felicidade, igreja, não consiste das coisas aparentes, mas ela consiste dessa intimidade com Deus, desse relacionamento com Ele. Por isso você é feliz, você tem tudo para ser feliz. Não deixe o diabo dizer que porque você não conseguiu isso, aquilo outro, você está um tanto decepcionado. Não, você é feliz. Você tem Jesus. Você tem a vida eterna. Você tem a passagem para o outro lado. Quando tudo aqui terminar, nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Isto é felicidade, é viver para Jesus. Amém? É sentir-se perdoado, é sentir-se liberto do fardo do pecado. Aleluias. E isso nós temos de graça. Encontramos na cruz do Calvário. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em primeiro livro de Reis. Nós vamos ler
o capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 16. É uma boa atmosfera estar na casa de Deus, amém? Amém. Você poderia dizer, seria bom morar aqui. Quando Jesus levou Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, então Jesus foi transfigurado diante dos olhos deles. Imaginem vocês a unção que tomou conta daquele lugar. A unção foi tão grande, a paz que eles sentiram foi tão grande, que eles disseram, mestre, se queres, nós iremos fazer aqui 3 casas, 3 tabernáculos, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. E como diz o pastor Febrônio, com certeza a de Jesus eles iam fazer um pouquinho maior, para caber eles dentro também. Então eles disseram, bom é estar aqui. E você pode essa noite dizer, bom é estar aqui. Mas eu quero dizer o seguinte, você não pode somente ver dessa forma. A atmosfera tem que estar na nossa vida todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. Porque o céu, ele desceu para o seu coração e aí ele vai contigo aonde você vai. Amém? 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que eu beba. E indo ela a buscar, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temais, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Senhor nosso Deus, esta é a tua palavra, tão viva, tão fiel, tão verdadeira, e necessitamos agora da vivificação do teu Espírito para nos abençoar, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Podeis assentar, irmãos? Quantos estão preparados para ouvir a palavra essa noite? Amém? Vocês vieram com o coração aberto para ouvir, para receber de Deus o recado, a voz de Deus? É para isso que nós viemos à casa de Deus. Por isso, quando nós estamos realmente preparados para ouvir a palavra de Deus, nós nos movimentamos o mínimo possível, porque nós não queremos perder nenhuma sequer palavra, porque nós viemos crendo
que quem fala aqui é Deus. Se não for dessa forma, nós seremos hipócritas. Mas eu creio que você crê que quem fala é Deus, através dos seus vasos. E a palavra de Deus, ela vem de encontro à necessidade de cada um de nós. Às vezes você sai de casa com algo no teu coração e uma preocupação tão grande, você passou a semana com aquele problema e de repente você chega e a palavra vem, a palavra fala exatamente aquilo que você precisava ouvir. Até você pensa assim, puxa, eu comentei com alguém, será que ele contou para o pastor? Não, é o Espírito Santo que conhece o teu coração, conhece a tua necessidade e é Ele que vem de encontro às nossas necessidades. É Ele que vem e fala diretamente ao coração da pessoa que realmente vem com sinceridade para ouvir e pôr em prática a palavra de Deus. Hoje pela manhã, nós estávamos reunidos aqui na escola dominical, falamos sobre o culto racional. Creio que foi de grande bênção para todos que vieram. Foi algo que realmente nos leva a compreender a nossa participação no culto. Porque Deus nos chama para prestar a Ele um culto racional. E nós devemos saber que a palavra racional vem de raciocínio, raciocinar. Você foi feito um ser pensante, um ser inteligente, que tem a capacidade de pensar, de saber, de agir, de planejar as coisas. E Deus se agrada quando Ele vê você usando a inteligência que Ele te deu para fazer o melhor para Deus. Amém? Então que Deus nos ajude sempre prestar a Deus esse culto racional e chegar a Ele com o coração sincero e realmente aproveitar, irmãos, aproveitar a presença de Deus, usufruir a presença de Deus, usufruir da atmosfera do Espírito Santo. Nunca se tranque com argumentos próprios, com razão própria, porque se você faz isso, você vai entrar em problemas. Alguém me disse assim, sobre uma certa pessoa que estava escutando os hinos e começou a chorar. E essa pessoa disse, por que é que você não conserta a sua vida? Por que é que você não volta? Aí veja como o inimigo é sagaz. Eu estou esperando o pastor sentir falta da ovelha. Mas a pessoa está sentindo a necessidade. Aí eu disse, em primeiro lugar, foi visitado umas 3 vezes ou mais. E então, quando o Espírito Santo toca na pessoa, ainda assim vem a razão. Não, se vim aqui eu vou. Mas e quantas vezes já foi ido? E quantas vezes foi aconselhado? E quantas vezes foi dito, vamos consertar? Então, às vezes as pessoas, elas acabam se prejudicando porque dão ouvido para esse tipo de voz. Porque Satanás é real. E quando ele vê você inclinado a fazer algo, ele diz, tudo bem, você pode fazer, mas desde que seja dessa forma. Ele quer complicar as coisas para que você não se posicione, para que você não acerte. Agora, se há uma coisa, irmãos, que nós devemos realmente sermos sinceros, é dar liberdade a Deus, a atuar em nossa vida, a viver o melhor para Deus, viver uma vida de completa entrega para Deus, sabendo que isso é o maior tesouro que nós possuímos, é uma vida de intimidade com Deus. Todas as demais coisas passam, todas as demais coisas ficarão, mas a única coisa que prevalece, que permanece, é essa tua vida com Deus. Por isso vale a pena, irmãos, você estar em paz com Deus. E o tema desta noite é, esteja certo de Deus. Se há uma coisa, igreja, complicada, é uma pessoa não estar certo daquilo que ela está fazendo. Está viajando e de repente começa a olhar
e passa a pensar: eu não estou certo de que esse é o caminho. Vou voltar, mas e se eu voltar? Já andei tantos quilômetros. E se eu voltar e for esse o caminho? Vou perder todo o tempo. Vou continuar, mas isso não é o caminho. Quanto mais continuo, mais vou me afastar do local que eu tenho que chegar. Então é algo, irmãos, agoniante, uma pessoa não estar certo, não estar seguro daquilo que está fazendo. É algo estressante, é algo desgastante. Agora, em todas as circunstâncias da vida, e muitas delas, você pode estar um tanto apreensivo. Mas se há uma coisa que não há espaço para isso, irmãos, não há espaço, margem para erro, é concernente à nossa posição em Cristo. Porque não há como voltar e acertar depois que chegar ao final do caminho. Então, é necessário a pessoa realmente sentir-se certa de que ela está fazendo o melhor do seu entendimento, do seu coração. Perfeito, sabemos que não somos, mas uma coisa nós devemos saber: estamos lutando para fazer o melhor. Amém? Então veja, irmãos, que você observa que o profeta, o profeta Elias, ele, por muitas vezes, eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso. Por muitas vezes ele visitou Acabe. Ele visitou, ele foi, ele falou, aconselhou ele, mostrou para ele que ele foi escolhido para estar no trono, e que ele era um homem importante, que ele era um líder, e que o povo seguia ele. E Elias mostrou, e as suas atitudes, Acabe, estão contrárias aos princípios de Deus. Você está levando ao povo a uma idolatria, você está levando o povo a pecar, a provocar a Deus. E Acabe muitas vezes ouviu, e quem sabe as primeiras vezes até sentiu um certo temor. Mas aí vem a questão da razão. Mas, quando o profeta saía, começava a vir seus argumentos, começava a vir suas ponderações, e a coisa voltava tudo a estaca zero outra vez. E tem uma coisa, irmãos, Deus, ele é um Deus longânimo, é um Deus de misericórdia, mas é um Deus também que se ira. É um Deus que chega muitas vezes no momento que ele silencia. E se há uma coisa triste e doída, é o silêncio de Deus. Que Deus livre qualquer pessoa desta igreja ou de qualquer lugar. Que Deus livre qualquer pessoa de um dia experimentar o silêncio de Deus. É algo muito triste. É algo realmente atormentador. A pessoa tentar ouvir algo de Deus e ele está calado. E ele somente se cala quando ele realmente falou, mostrou e a pessoa rejeitou. Saul ouviu muitas vezes conselhos de Deus. O profeta Samuel ia até ele, falava: assim diz o Senhor, faz dessa maneira, faz daquela. Ele fazia pelas metades e achava que fazia. Você lembra que quando Samuel disse para ele que Deus enviou ele para acabar com os amalequitas, que hoje aponta para o pecado, e era para acabar desde o rei até a criança, e tirar todo o vestígio deles também, matar animais, tudo, acabar com tudo. Saul tomou a palavra, o conselho e foi, fez as coisas pela metade, e voltou achando que tinha feito tudo. Como foi? Samuel perguntou. Tudo bem, cumpri a palavra do Senhor, fiz tudo exatamente como ele mandou. Samuel colocou sua mão assim no ouvido e disse: e que barulho é esse que eu escuto? De onde vem o mugido dessas vacas e desses bois? Aí vem a razão. Ah, sim, o povo achou melhor nós escolher os mais gordos, os mais viçosos, para trazermos e fazermos uma oferta, um sacrifício ao Senhor. Qual foi a resposta do profeta? Deus tem prazer no quê?
mais prazer em sacrifício do que obediência? Ele diz: Deus tem prazer na obediência. É a obediência que vale para Deus. E aí então chegou o momento que Deus se calou com Saul. Ele não estava certo de Deus nas suas atitudes. E é o que nós estamos falando essa noite. Esteja certo de Deus naquilo que você está fazendo, naquilo que você está andando. E se há alguma dúvida, não prossiga. Porque o profeta diz: na dúvida, pare. Se há algum tipo de pressão, o profeta disse que muitas vezes avançamos, presumimos as coisas. Ele diz: presumir é avançar o sinal sem autorização. E ele foi fazendo as coisas sem estar certo de Deus, mas argumentando e achando que estava certo. Porque eu acho, por isso, por aquilo. Irmãos, Deus não é um Deus de confusão. Deus, ele age somente pela via da palavra. Deus respeita as autoridades representativas. Deus coloca um ministério e ele respeita aquele ministério. Ele não passa por cima. Se ele tem que falar algo para a sua igreja, ele irá falar através daquele ministério, se é que o ministério está de pé diante dele. Ele fala através do ministério. Ele não vai deixar o ministério para falar contigo, para dizer para você fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro. Está entendendo? Porque Deus é um Deus que tem sua forma, sua maneira, e ele faz as coisas exatamente como ele determinou. E Saul foi fazendo as coisas como ele bem achava, foi se aconselhando com os profetas de Baal, foi se aconselhando com sua esposa Jezabel, que era uma idólatra. E chegou o momento que Deus se calou. Deus não falou mais. E a Bíblia diz que Deus não falou mais nem por sonhos, nem por profetas, e nem por Urim e Tumim. Você sabe o que é o Urim e Tumim? Eram pedras que havia no peitoral do sacerdote. E se você levava um caso a ele, você queria saber se é de Deus ou não, se você falava diante do sacerdote e aquilo era de Deus, as pedras brilhavam. Aquilo aponta para a palavra de Deus hoje, que é o nosso Urim e Tumim. Quando você tem um plano, você traz diante do Urim e Tumim. E se esse Urim e Tumim brilha, se a palavra confirma, é de Deus. Se ela não confirma, não é de Deus. Não importa quão bonito seja. Tem que confirmar com as Escrituras. Tem que fechar de Gênesis a Apocalipse. Não pode haver contradição. Se pegamos um parágrafo isoladamente, ou um versículo isoladamente, vamos ter uma visão. Mas se pegamos todo o contexto, vamos compreender o plano de Deus. E aí o Urim e Tumim está pronto a brilhar, quando todas as Escrituras se encaixam perfeitamente. E aí você então sente a satisfação de estar certo de Deus. Fora disso, irmãos, a pessoa vai estar como tateando no escuro, agindo de maneiras próprias e tendo decepção no final. Deus se calou com Saul. Deus fechou a sua boca e não falou mais. E ele procurou por sonho e Deus não falava. Ele procurou pelo profeta, Deus não falava. E ele foi a Urim e Tumim, Deus não falou. E levou ele a fazer o quê? Quebrar a sua própria lei. Como sendo rei, ele tinha seus decretos. E um deles era o quê? A feitiçaria era ilegal em seu país. E o crime era digno de morte. E ele se vestiu disfarçadamente e foi à noite em busca de uma feiticeira. Porque a agonia dele é tão grande por ouvir a Deus, que ele buscou até mesmo por uma feiticeira. Você vê o que leva uma pessoa quando Deus se cala. Que Deus nos livre, cada um, que nunca Deus se cale referente a você. Por isso, se Deus tem te falado, se Deus tem te aconselhado, vai, coloque em prática. Diga: Senhor, eu estou aqui. Senhor, cheio de falhas, mas eu quero, me ajude. Eu não sou incrédulo concernente a da sua palavra, Senhor. Deus te ajudará.
E no caso que nós lemos em Reis, também aconteceu algo semelhante. Acabe se tornou um idólatra. Muitas vezes, para ele chegar, irmãos, a situação de erigir templos aos deuses pagãos, não foi de uma hora para outra. Ele foi ouvindo, ele foi desviando passo a passo do centro da palavra, ele foi tomando escrituras aqui e ali e foi adicionando suas ideias. Você não pensa que ele pensou assim: vou trocar Deus de Israel por Baal. Não. Houve ali junção de coisas. Quem era Baal? Era o Deus Sol. O que é que o Sol faz? Faz germinar a terra. O que é que Deus faz? Deus é vida. Ora, então é a mesma coisa. E ele foi germinando as coisas, foi misturando melhor. Os profetas de Baal ensinavam que o Deus dele era o Deus Sol, a divindade. E o que o Sol faz? Faz a planta germinar. E o que Deus faz? Deus é vida. Aí Saul diz: bem, não está tão diferente as coisas. Estão entendendo? E ele começou então a fazer uma breve conversão no seu caminho, muito insignificante de princípio, e foi indo, ao ponto de abolir a crença no Deus verdadeiro e estabelecer Baal como seu Deus. Tudo com boas intenções, mas ele não estava certo de Deus naquilo que ele fazia. Ele não estava certo de Deus, mas foi teimando, foi forçando a coisa. E quando chegou ao ponto de Deus também se calar com ele, Deus chamou o seu profeta e disse: avisa a Acabe que durante 3 anos não vai cair chuva e nem orvalho do céu, até que eu mande. E aí Deus falou para ele: você vai e se esconde no riacho de Querite. Eu vou te sustentar, você vai beber água do riacho e vai comer o alimento que os corvos te trazem. E lá se foi o rei, ou melhor, o profeta. E ali ele estava se alimentando. Ele estava certo de Deus. Ele estava em paz para com Deus, porque ele sabia onde ele estava se baseando. Ele sabia que aquilo que Deus falou estava de acordo com as Escrituras. E ele ficou por um determinado tempo, a Bíblia não diz a quantidade de tempo, mas o tempo suficiente para a seca acabar com o riacho de Querite. E então a palavra do Senhor voltou ao rei, ao profeta, e disse: agora você levanta-te daqui, e você vai até Sarepta. Ali eu preparei uma viúva para que te sustente. Oh, irmãos, isto é maravilhoso, você seguir a orientação de Deus. Pode tudo estar acabado, mas na sua vida haverá farinha na panela e azeite na botija. Haverá paz no seu coração, haverá segurança na sua alma, quando você está certo de Deus. Quando você sabe que os passos que você tem dado são de acordo com as Escrituras. Quando você não está presumindo ou avançando o sinal. E ele foi. E chegando ali, aquela viúva tinha passado a noite toda orando, suplicando, porque muitas vezes, irmãos, as pessoas confundem. Elas pensam que a prova de Deus estar abençoando é a prosperidade. E outros confundem, pensam que a prova da ausência de Deus é os problemas. Nem sempre. Às vezes a pessoa está em problema e está com Deus. E às vezes o outro está aparentemente sem problema e está sem Deus. A prova de que Deus está contigo é quando você está certo dele. É quando você sabe, o teu espírito testifica junto ao Espírito de Deus que você é filho de Deus. Há uma conexão, há algo no teu coração, há uma segurança que diz: esse é o caminho, é por aqui que eu tenho andado, é essa decisão que eu tomei há 20, 30, 40 anos atrás, e não tenho arredado o pé, e eu sei que o que Deus tem para mim, Ele vai acrescentar, somente eu preciso seguir adiante. Amém? Isso te dá segurança. Isso não te leva a ficar pensando: mas será que é assim mesmo?
Não, você está certo de Deus. Você teve a visita de Deus. Você teve a visita do sobrenatural na sua vida. E ninguém poderá tirar essa paz, essa segurança. Agora, se alguém ainda não recebeu essa visita, esta posição, é hora da pessoa se achegar a Deus com desespero e dizer: Senhor, eu preciso estar certo de Ti. Porque às vezes eu me sinto em dúvida, às vezes eu me sinto um tanto perturbado com as coisas, penso até mesmo que o que eu estou fazendo não é correto, daqui a pouco penso que está certo. Isso não é, irmãos, sinal de uma vida correta com Deus. Deus não é meio termo, Deus não é vulnerável, Deus é o que Ele é. O que Ele foi ontem, Ele é hoje, o que Ele é hoje, Ele é amanhã. Somente prossiga olhando para Ele. Então aquela viúva, ela estava ali em desespero. Israel estava sofrendo, porque o profeta diz o seguinte, que Deus fez Israel comer cada grão que semeou. Você não pense que você simplesmente faz as coisas erradas e daqui a pouco tudo passa, tudo é esquecido. Mombrana diz, você planta um punhado de sementes, você vai colher uma baciada cheia. E uma coisa que nós devemos estar dispostos é colher o que plantamos. Não ficar lamentando, porque há coisas, irmãos, Deus perdoa, mas a consequência vem. Ah, mas fulano falou isso, mas e quem foi que deu lugar para ele falar isso? Aí você tem que receber aquilo como como uma exortação, como uma cobrança do teu erro, como um preço que está sendo pago. E dizer, Senhor, agora a única coisa que eu quero é que me dê graça agora para andar e olhar para frente, não importando o que vão dizer de mim, o que estão falando. Eu quero que o Senhor me dê graça para provar que eu me arrependi. Mas quando a pessoa olha e alguém somente olhou com o canto do olho e ela já acha suficiente para não vir na igreja, porque diz, eu errei, mas agora estão falando de mim. Não é sinal de arrependimento. Porque o filho pródigo, quando ele se arrependeu, ele não se importou com o que viesse a acontecer. Ele não chegou para seu pai dizendo, meu pai, é o seguinte, eu me arrependi, eu pedi perdão, mas também o senhor sabe, né? Eu fiz aquilo por causa disso, por causa daquilo outro. Ele não veio com justificativa. Ele veio com humildade. Ele disse, meu pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me receba como um dos teus empregados, dos teus jornaleiros. Já está bom para mim. Somente o Senhor me recebendo como empregado seu, está bom. Não precisa me receber como um filho. Pequei contra ti, pequei contra os céus. Se o pai dissesse, olha seu descarado, como diz o pessoal do sul, né? Olha, você fez o que fez, agora vem aí com essa cara de laje, como dizem também aqui, querendo agora se justificar. Se o pai dissesse isso, irmãos, não abalaria a fé daquele moço. Ele diz, sim, pai, sou descarado mesmo, sou cara do que o senhor pensar, mas estou arrependido e eu quero o mesmo lugarzinho aqui, porque não há melhor lugar do que estar na sua casa. Aleluia! Essa é a posição de um filho que se arrepende. Ele não importa. Ele diz, Senhor, pode acontecer o que acontecer, mas não há melhor coisa do que estar na sua casa. Me assentar no banquinho ali, ficar quietinho, ouvir a palavra e ir para casa. Mas não é assim. Deus te recebe e te chama para o primeiro banco. Deus não te chama e te põe lá no último banco e depois, se passar uns dias, você vem mais para o meio da igreja. Usando uma expressão, né? Deus te chama e te põe no lugar de honra, porque um filho arrependido é um filho perdoado, e um filho perdoado é algo para Deus que nunca existiu aquele pecado. Essa é a natureza de Deus. E aquele moço estava certo do seu pai, senão ele não viria. Ele sabia que seu pai tinha um coração perdoador. Porque Satanás, ele sempre estará agindo para fazer com que o arrependimento não tenha o resultado que deve ter. Então,
Vocês vejam, o profeta disse na mensagem, esteja certo de Deus. Ele disse, Deus fez Israel comer cada grão que semeou. Não é porque Deus perdoou que eles não tiveram que pagar. Pensa. Daqui a pouco, barulho ali, era funerário não sei das quantas. Era o vizinho, filho do vizinho que morreu. Nem bem levava aquele para o cemitério, já a funerária estava no outro vizinho. Pensa o desespero, irmãos, 3 anos sem chover. Morte para todo que é lado. Era castigo de Deus? Não. Era consequência dos erros deles. Mas eles foram avisados antes. Deus não leva o homem a julgamento sem antes advertir. Deus adverte uma vez, Deus adverte 2 vezes, Deus adverte diversas vezes. Mas se Ele é justo, e Ele tem que fazer justiça. Senão a palavra dele não tem valor nenhum. É como eu disse outro dia, se o policial não multar aquele que passa acima da velocidade, então a lei não é justa. Se é para ser justa, tem que multar aquele que transgride. Então, parágrafo 20 dessa mensagem, olha o que disse o nosso profeta. O que precisamos hoje não é de uma porção de coisas materiais. Nós temos aquilo. Nós não precisamos de grandes igrejas. Não precisamos de grandes congregações. Não precisamos de mais programas no rádio e na televisão. Não necessitamos de nenhuma dessas coisas. Mas o que precisamos hoje, para sermos espirituais, é de pessoas que se humilhem perante Deus, não importa se não tem nenhum centavo. Os programas de rádio e televisão é para aqueles que estão lá fora, ser trazido. Mas o que nós que estamos aqui precisamos é de ser humilde. Amém? Não importa se não tem nenhum centavo. E que orem até que aquele espírito dentro deles esteja satisfeito com a bondade de Deus e um reavivamento tome lugar dentro de seus corações e mude suas atitudes, a atmosfera na qual eles vivem. Não é somente uma leitura, igreja. Isso é palavra de Deus. O que precisamos é que entre em oração até que mude aquela atmosfera que está ao redor deles. Amém? No 25. Mas, no entanto, tomamos essas coisas e pensamos que somente porque somos uma nação, assim fez Acabe e todo Israel naquele dia. Pensaram que porque o material ia bem, tudo estava bem. Seus sacerdotes e pregadores tinham tentado dizer-lhes: tudo está bem, tudo está simplesmente perfeito. Porém, eles tinham um que levantava sua voz contra as coisas erradas, porque ele sabia que um Deus santo não poderia estar satisfeito com uma moderna religião profana. Mas eles pensavam: tudo está bem, estamos prosperando, o país vai bem, estamos edificando. Mas havia uma voz dizendo: aparte-se desses erros. Aparte-se dessas idolatrias. Igreja, e eles rejeitaram. E o juízo veio. E o juízo veio. Eles não estavam certos de Deus, mas o profeta Elias estava certo de Deus. Por isso ele foi sustentado. A viuvinha, aquela lá de Serepta, ela estava certa de Deus. Ela estava certa de Deus. Por isso Deus enviou o profeta até a casa dela. E ela tinha passado a noite, como eu estava dizendo, orando. Porque ela só tinha um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, dava para fazer um bolinho e dá para o seu bebê comer, o seu filhinho, e então esperar a morte. Mas, irmãos, quem está certo de Deus não será decepcionado. Ela levantou pela manhã, o profeta disse que, a Bíblia diz assim, que ao mesmo tempo que Deus falou para Elias lá no riacho: levanta-te, vai até Sarepta, que eu ordenei uma viúva para te sustentar. Ao mesmo tempo Deus falou para a viúva: levanta-te,
Pega os gravetos e vai fazer um bolo. As coisas, irmãos, Deus trabalha nas duas pontas. E quando ela pegou, estava ali juntando os gravetos, e ela levanta os seus olhos, ali estava o homem de Deus. Acostumada a ver as pessoas raquíticas e magras, ali estava um homem gordo, com saúde. Ele era alimentado diariamente por Deus. E ele disse: mulher, me dá um copo de água. E quando ela virou as costas para buscar a água, ele disse: e na outra mão, um bolo. Aquilo foi como uma flechada no coração dela, porque ela sabia, o seu bebê, o seu filhinho estava esperando: mamãe, quando vai fazer o bolo? Daqui a pouco, meu filho, espera mais um pouquinho, o dia clarear. A criança não dormiu a noite de fome. E a mãe estava racionando as coisas para ver se prolongava um pouco a vida da criança. E a mãe sabia no seu coração, era o último bocado de pão que tinha. Irmãos, às vezes Deus pede coisas para nós, irmãos, que parece que aquilo é para ferir mesmo. Mas se você está certo de Deus, você verá a mão de Deus na sua vida, o resultado de Deus, a recompensa de Deus, porque Deus disse através do seu profeta, na mensagem Abandonando Tudo: Deus não é devedor, Deus não deve nada a ninguém. Faça algo por Deus e você verá a recompensa de Deus. Ela parou, aquilo foi um golpe certeiro no coração dela. Quem sabe na hora ela veio na imagem da mente dela o seu pequeno, que estava há tanto tempo pedindo pão. Ela virou e disse: vive o Senhor, que só um punhado de farinha eu tenho e um pouco de azeite, e vou fazer esse pão e comeremos e morreremos. O profeta somente reforçou e disse: faz primeiro para mim, e depois farás para teu filho. Oh, irmãos, isso é algo forte para alguém que não está certo de Deus, mas é algo tão real, tão verdadeiro para aquele que está certo de Deus. É o que Deus pede para nós hoje. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Põe Deus na frente. Por que as coisas estão terminando na tua vida? Porque o Espírito Santo está esvaindo em sua vida. Porque a alegria já não tem mais. Porque o prazer já não tem mais. Porque você está fazendo bolo para você primeiro, deixando para fazer para Deus depois. Tem tempo para tudo, tem tempo para o trabalho, tem tempo para o lazer, tem tempo para dormir até umas horas do dia, mas não tem tempo para levantar cedo e vir à igreja. Não tem tempo para tirar um momento e ler uma mensagem. Não tem tempo para dedicar um jejum ao Senhor. Para isso não tem tempo. Oh, mas Deus entende que as coisas não vão muito bem e eu preciso correr. Sim, a mulher poderia dizer também: Deus entende que aí está um profeta gordo, saudável, e o meu filho raquítico morrendo. Deus entende que eu tenho que dar o pão para ele primeiro. Mas não foi assim que ela fez. Ela virou e foi até a cozinha. E aquela criança tão faminta disse: mamãe, vai fazer o pão agora? Sim, meu filho. Mas primeiro eu vou fazer ao homem de Deus que está ali. Mas mamãe, não tem mais, a senhora disse que era o último. Não se preocupe, meu filho. Ele disse: traga primeiro para mim, e depois farás para ti e para teu filho. Mas aonde está a farinha? Eu não sei, meu filho, mas eu estou certa de Deus, que a farinha não vai se acabar, porque Ele disse: traga primeiro para mim, e a farinha da panela não secará, e o azeite não terminará. Aleluia! Isso não é pouca coisa, igreja. É essa fé que nós precisamos. E essa fé, ela é testada, é nessa hora da adversidade mesmo. E devemos nos perguntar se temos esta fé em nossos corações. Porque dizer que cremos em Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Mas eu quero ver nesta hora, quando você só tem um punhadinho de farinha, só tem um punhadinho de azeite, e o profeta vem e diz: vai,
traz para mim primeiro, depois farás para ti e para o teu filho, e a panela não vai se esvaziar, e a botija não vai se secar. Ela, irmãos, Deus não teria enviado o seu profeta em qualquer endereço. Se ele chegasse em alguma outra casa, ele seria tirado dali, irmãos. Seria tirado, corrido daquele lugar. Mas Deus sabia onde enviar o seu profeta. Ó, igreja, vivemos hoje em um tempo de seca espiritual. Em um tempo, irmãos, de fome. Mas Deus enviou o seu profeta outra vez a algum lar, alguma família, e ele sabia onde enviar. E quando ele bateu na sua porta, a mensagem de Malaquias, quando a mensagem bateu ali, você não pensou duas vezes, não. Algo falou forte, é isso aí. Não estou entendendo tudo, mas uma coisa eu sei, ele fala como alguém que está vivendo na presença de Deus. E desde que o profeta Elias entrou na sua casa, a farinha não acabou mais. A farinha é o tipo da palavra, a palavra sempre esteve presente. O azeite não acabou mais. E ainda há uma promessa de vir em porção dobrada. Quando vir aquele tremendo batismo do Espírito Santo, e o profeta diz, será de tal forma que nos arrebatará da terra. Não algo intelectual, mas algo que vai reavivar a sua alma. Algo de dentro que vai te dar fé de rapto. Porque o profeta diz que a terceira puxada, quando ela vier, ela falará por si mesma. E o anjo disse, não tente explicar, porque é algo interno, é uma intimidade com Deus. E isso é para aqueles que estão certos de Deus. Eles receberão isso. Eles receberão essa força sobrenatural. Por isso você não precisa ficar pensando, mas como eu vou fazer isso? O profeta diz, eles viverão uma vida tão íntima com Deus, que somente abrirão a sua boca e Deus falará. Esteja certo de Deus. Esteja certo que você está vivendo para Ele. Esteja certo que o penhor está sobre sua vida, o batismo do Espírito Santo. E o que há de vir, virá, e Deus incluirá cada um em seu plano. Faça o que disse o profeta, viva uma vida quieta, viva uma vida humilde, ame uns aos outros. É isso, esse é o conselho de Deus para o seu povo, para aqueles que estão certos de Deus. Enquanto Sara não estava um tanto certa de Deus, porque se ela estivesse certa realmente, ela esperaria o Isaac. Mas ela não estava muito certa, ela sabia, Deus prometeu, e eu sei que Ele vai cumprir, que o filho vai vir, e começou a forçar a sua mente para entender, e criou uma doutrina, a qual tentou e passou para o seu esposo. Já sei, entendi. O filho da promessa vai vir, como? É dessa forma, pega aqui, junta ali, monta isso, e quando você entende isso, então o filho vem. E Abraão fez, e o que veio? Um Ismael. Porque tentaram adiantar as coisas, tentaram fazer de acordo com o intelecto. Mas quando ela voltou para os princípios da palavra e esperou conscientemente, certa de Deus, de que ele, mesmo que ele tivesse que tirar ela do pó outra vez e trazer a vida, mas o filho viria. De repente aquelas peles enrugadas, aquele corpo frágil se rejuvenesceu, a juventude voltou para ela, a tal ponto que o rei se apaixonou por ela, porque achou ela uma jovem muito linda, uma jovenzinha de 90 anos. Mas por que aconteceu? Porque ela estava certa de Deus. Depois da experiência decepcionante que ela teve, ela buscou confiar no Senhor. E o filho da promessa veio. Deus, irmãos, enviou Elias no endereço certo. Deus não enviaria Elias na casa de qualquer viúva. Deus não enviaria Elias na casa de qualquer família, não.
Mas ele enviou na casa de alguém que estava certo de Deus. E ela foi. Quem sabe o filhinho não podia entender na hora. E o filhinho estava um tanto agitado ali. E ele dizia: mamãe, mas esse pão é o meu, não é? Filho, calma. Primeiro ao profeta. Mas mãe, não tem. Mas meu filho, a farinha não vai acabar mais. Estamos com a visita do homem de Deus. O Elias tem nos visitado. Aleluia. Isso é estar certo de Deus, igreja. Mas como será isso? E quando o aperto vier? E quando a besta vier? Não há problema. O Elias nos visitou. A mensagem nos visitou. Deus tem nos visitado. Você está tranquilo. Foi Ele que começou a obra. E aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará, diz a Bíblia. Tudo o que precisamos é estar certos de Deus. É estar em paz para com Deus. E quando ela fez aquele pão, e ela levou até o profeta, e ela retornou para dentro de casa, que ela olha para dentro da vasilha, a farinha estava ali. Ela olha para dentro da botija, o azeite estava ali. E ela tira agora mais uma porção, faz um bolo para o seu filho, e ela volta para a panela, e a farinha estava lá, e ela faz um bolo para si, e ela volta para a panela, e a farinha estava lá, e a farinha não se acabou, porque o grande eu sou estava ali, visitando ela através do seu profeta. É isso, irmãos, estar certo de Deus. Pode vir as tempestades que venham os problemas que vier, você sabe, Ele está comigo, meu barquinho está seguro, minha vida está tranquila. Tudo que nós precisamos, irmãos, é estar certo de Deus, é estar certo que Ele não falha, é estar certo que Ele nos chamou, é conhecer a nossa identidade, saber que somos filhos, filhas de Deus, chamados pelo decreto, e aquele que prometeu, Ele cumprirá. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Teme você algum tipo de represália? Teme você algum tipo de condenação? Como poderia você ser condenado por algo? Lembrando na mensagem a posição de um crente em Cristo, ele disse que quando o sacerdote levava, ou melhor, quando o judeu levava o cordeiro até o sacerdote não estava ele não estava olhando para o judeu, disse o irmão Brana. Se ele tinha o nariz comprido, se ele era feio, se ele era isso, se era aquilo. O profeta diz, o judeuzinho nem estava no quadro. O sacerdote estava olhando para o cordeiro. E o profeta diz, é da mesma forma hoje. Você não está no quadro. Quem está no quadro é Cristo. O diabo disse, olha, você tem essa falha, você tem isso. Você diz, ele está olhando para o cordeiro. Eu apresentei o cordeiro é santo, o cordeiro é imaculado, o cordeiro é puro. Eu tenho confessado os meus pecados, e agora estou representado nele. Isso é estar certo de Deus, igreja. Aí você não fica se auto-apunhalando por erros que você já consertou. Agora você somente pode ser representado nesse cordeiro quando você sinceramente se arrepende e pede a Deus perdão. Agora, quando a pessoa ela ouve e daí ela põe suas ideias, como eu citei aqui de Saul, ela põe suas ideias como Acabe colocou e acha que pode andar da sua maneira e dar uma driblada em Deus, aí o cordeiro não vai representar ele. Mas que Deus abençoe cada irmão aqui, cada irmã, cada moço, cada moça. Esteja certa de Deus. Esteja certa quando você está ali no trabalho, no colégio, onde for. Esteja certo de Deus. Eu estou vivendo o melhor que eu posso. Minha vida está nas mãos de Deus. Algo grande está para acontecer. E eu estou esperando por isso. Eu tenho buscado o Espírito Santo, eu tenho buscado o penhor, porque Paulo diz que o Espírito Santo agora, ele é em pequena porção, ele é um penhor, ele é somente um comprovante de que Deus tem um compromisso contigo. Mas o real virá,
A totalidade virá. Aquele tremendo batismo do Espírito Santo virá. Jesus, quando foi lá no ser batizado, ele veio a pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, sobre ele. Mas ele recebeu a totalidade quando ele foi transfigurado no monte. E aquele momento, quando veio a glória completa de Deus, qual foi a expressão daquela voz? Este é meu filho amado, a ele ouvi. O que Deus estava dizendo com aquilo? De agora em diante, o assunto é com ele. O que ele dizer está dito. O que ele falar está falado. Igreja, isso é uma promessa. Isso é real. Você está certo de Deus? Você está certo de ter o Espírito Santo? Está certo de ter o penhor? Então viva o melhor para Deus, que naquela grande hora final, essa super unção, o profeta diz, virá sobre nós, e a ele ouvir. A palavra de Deus dirá em outras palavras, esse é meu filho, a ele ouvir. E você poderá falar, e as coisas vir à existência. E isso não será para um show público, disse o profeta, porque isso virá de tal forma em nossas vidas, que nós nem mesmo poderemos permanecer aqui. Será por um breve espaço de tempo e subiremos ao encontro de Cristo nos ares. Nós estamos caminhando para isso. Tudo que precisamos é estar certo de Deus, de que estamos no caminho certo. Quando Elias disse para Eliseu assim, pede o que você quiser, te será dado. Eliseu disse assim, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Elias disse, se tu ver eu ser tirado de ti, isso se cumprirá. Observe que desde aquela hora para frente, tudo que Eliseu se preocupou foi em estar certo de que ele veria Elias ser tirado dele. Ele não se afastou mais. Ele acompanhou passo a passo. Mesmo quando chegou ali na casa dos profetas, e eles disseram, fica por aqui. E outras falaram, vamos te dar um cargo aqui, será uma pessoa influente aqui. Vive o Senhor. E o próprio Elias disse, fica aí. Ele disse, vive o Senhor, que eu não te deixarei. Em outras palavras, eu quero estar certo de que eu verei você ser tirado de mim. Porque a minha promessa depende disso. E o profeta diz assim, havia um se na questão da promessa. Se vires eu ser tirado de ti. Há um se também para cada um de nós. Se viveres o evangelho, se tiveres o penhor, se tiveres o sinal, se nasceres de novo. Fora disso, o profeta disse, não me adianta você vir e dizer eu sou da mensagem. Ele disse, se você não nasceu de novo, se você não tem o Espírito Santo, você nem convertido é ainda. Mas esteja certo de Deus, vamos nos colocar de pé. Esteja certo de Deus, de que você está vivendo melhor, de que você foi encontrado por Cristo, de que você recebeu este penhor, e viva uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida na presença dEle. Não se preocupe com amanhã, se preocupe em estar certo de Deus. Amém? Amém. De olhos fechados nesse momento, eu quero orar por você. Você que ouviu a palavra esta noite, e você, ao refletir nisso, você diz assim, eu não tenho estado completamente certo de Deus. Eu vejo que às vezes eu preciso ainda. Eu acho que ainda não tenho o Espírito Santo. Eu acho que ainda não tenho este penhor. Gostaria você de levantar a mão para Deus onde você está e dizer, ore por mim. Porque eu quero estar certo de Deus. Eu quero estar certa de Deus. Pai Celestial, a palavra veio, Pai, com objetivo, e eu quero que ela cumpra o objetivo pelo qual ela veio, abençoar as vidas. Muitas mãos se levantaram para Ti nesta hora, e eu peço a Ti, Senhor, do profundo do meu coração, toma essas mãos que se levantaram,
Pai, não é hora para alguém viver na incerteza. Temos que todos estar certos de Ti, certo de que estamos no caminho, certos de que temos o batismo do Espírito Santo, certo que estamos com penhor em nossas vidas. Pai, eu peço que o Senhor segure essas mãos e os leve, Senhor, pelo caminho da vitória, e que eles possam brevemente dar testemunho e dizer: eu estou certo de Deus, eu estou certo de que estou vivendo o melhor no plano de Deus. Pai, toma essas vidas, eu oro por eles, Pai. Se eu pudesse ajudar, se eu pudesse abençoar, se eu pudesse dar o Espírito Santo para eles, eu daria. Mas eu não posso de mim mesmo, Pai, mas o Senhor pode. E eu os apresento a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Conceda a vitória, Pai, que eles vençam aqueles que têm que vencer ainda alguma carnalidade, alguma natureza errada. Pai, em nome do Senhor Jesus, conceda-lhes a vitória. Em nome do Senhor Jesus, eu expulso a Satanás. Tu não podes contra essas vidas. Elas levantaram a mão em socorro pedindo a Deus, e eu as abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja sobre cada um, Pai, conceda a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluias. Você está feliz essa noite? Você está feliz porque Deus te visitou através dessa mensagem? Oh, aleluia, você se encontra neste quadro maravilhoso? Que privilégio para aquela mulher de Sarepta ter recebido na última hora, quando as esperanças dela se acabaram, quando não tinha mais para onde ela ir. Elias chegou. Só pediu uma coisa para ela: faça primeiro para mim. Oh, aleluias! Foi nesta hora que ele chegou na sua vida também. E ele só pediu uma coisa: faça primeiro para mim. Viva primeiro para mim. Busca o meu reino em primeiro lugar. Meu filho, e todas as coisas que tu se preocupa serão acrescentadas. Viva para Ele, igreja. Ame a Ele do profundo do seu coração. Oh, irmãos, eu sinto o amor de Deus pulsando por cada vida esta noite. Eu sinto como que Ele quisesse dizer: meu filho, eu quero te abraçar. Meu filho, eu quero dizer que te amo. Meu filho, eu quero dizer: tenha paz comigo. Quer você sentir o abraço de Deus? O diabo mentiu para você essa semana, irmã. Sim, o diabo mentiu. Ele disse que você não era uma filha de Deus. É mentira de Satanás. Você quer sentir o abraço de Jesus? Então abraça o seu irmão, e o seu irmão que está do seu lado te abraçará, e será Jesus te abraçando nesta hora, e a virtude de Deus será transmitida a você. Abrace fortemente. É Jesus te abraçando. É Jesus. Você crê que Jesus está em seu irmão? Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Receba a virtude do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, você não ama? Você não sente a presença dele agora? Eu fui abraçado por Jesus essa noite. Aleluia! Oh, glória a Deus! Pode glorificar a Deus nesta hora. Pode glorificar a Deus nesta hora, igreja. Oh, glória a Deus. Oh, aleluias.
Glórias a Deus. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e os meus sentimentos. Venha encher um vaso, que é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre está por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me. Renova-me pra mim, Senhor. Mais uma vez. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Senhor, renova-me, Senhor. Aleluias. Graças a Deus.